Aê! Aí, agora sim você falou. Como pode, né? Gente, o meu caderno é esse. Boa noite, bem-vindas à Jornada da Riqueza. É um nome que saiu dessa criação sozinha. Quem está lá no grupo comigo, né? Acompanhando sempre, que eu sei que tem uma galerinha aqui que acompanha sempre, sabe que a ideia era cultivar dinheiro. Então, a ideia disso aqui, gente, e por que eu quis fazer esse Zoom? Porque eu estava percebendo que explicar ali no grupo não estava ficando muito claro para todo mundo como que a gente ia fazer. Então, eu tenho várias ideias. Na verdade, é uma criação nova. Então, como eu falei com vocês vão ser, de certa forma, uma cobaia disso. Então, assim, a ideia é que a gente crie tudo isso juntos, né? Muito obrigada por vocês que estão aqui ao vivo. Quem assiste a gravação depois, agradeço muito. Quem quiser abrir a câmera, quem não quiser, fica todo mundo à vontade. Viu? Vocês fiquem super, super à vontade. E que todo mundo pode fazer pergunta, tá? Isso, cobaia da riqueza, Tati, exatamente. Todo mundo aqui pode perguntar o que quiser, não tem problema nenhum. Se precisar de uma facilitação, estou aqui, traz uma pergunta, não tem problema. Pode abrir a câmera, pode falar, pode perguntar no chat, onde vocês quiserem, tá? E vamos ser cobaia de riqueza, isso mesmo. Adorei, Tati. Enfim, gente, o meu caderno está escrito: eu vou deixar meu coração aberto. Olha que coisa mais linda. Eu achei que isso tinha tanto a ver com isso. E ele é todo colorido e fala: como eu vou deixar meu coração aberto hoje? De que maneiras eu vou deixar meu coração abrir hoje? Eu achei que tinha tudo a ver com isso que a gente está propondo aqui, com o que nós vamos começar aqui. Então, eu vou trazer para vocês a primeira ideia que eu tive, tá? No primeiro momento, eu estava fazendo uns puxões de energia, né, com vocês, toda quinta-feira. E assim, na última quinta-feira que eu fiz, foi, né, tem 2 semanas, o que acabou acontecendo? O Dani estava aqui, meu marido, aqui do meu lado, quietinho, caladinho. E o puxão que eu ia fazer tinha a ver com o luto que a família dele estava enfrentando. Vocês que viram sabem disso. E eu senti que eu não consegui ser eu como eu sou de sempre, sabe? Aquela coisa assim, livre. E eu falei assim, gente, não é assim. Assim não é leve, não é alegre, divertido. Aí, minha linda. E aí, o que acontece? Eu falei, não é isso. Para fazer isso, tem que ser num espaço onde eu tenha realmente privacidade, onde eu realmente possa me entregar, onde não preciso ficar me polindo. Porque, óbvio, como ele estava aqui do meu lado, de alguma maneira ele me inibiu. E isso me colocou umas perguntas bem interessantes, né? Falei, caraca, então a gente ainda se freia quando a gente tem um observador. Olha que coisa interessante. Isso é um comportamento atômico. Eu não sei se vocês já viram um documentário, que vou até colocar aqui o nome dele. Quem somos nós? Uma nova evolução. Convido todo mundo a ver. Evolução. Tem no YouTube, tem o 1 e o 2. Quem somos nós? Eu acho que uma nova evolução é o 2, se eu não me engano. Chama Quem Somos Nós? O documentário. Esse documentário, depois vocês me cobram, eu coloco o link lá no grupo. Ele mostra o comportamento do átomo. É muito interessante, uma pesquisa científica mesmo, onde os cientistas colocaram uma parede com furinhos. Claro, gente, microscópios, assim, a gente não enxergava os furinhos a olho nu, mas era para fazer uma experiência atômica. E eles tinham uma câmera de alta resolução que conseguia fotografar o elétron quando ele chegava e chocava contra essa parede. E eles colocavam o elétron numa máquina lá, né, específica deles, que isso para mim é muito difícil de eu explicar. Né? Quem sou eu? Sou leiga, mas o que eu entendi é isso. Essa máquina, ela tirava elétrons contra essa parede, como essas máquinas que as pessoas que jogam tênis usam, que eles colocam tipo uma máquina que atira bolinhas de tênis constantemente para o cara que está treinando e batendo com a raquete. Então, a forma da experiência era bem parecida com isso. E eles começaram a jogar esses elétrons contra essa parede que tinha furinhos. E eles começaram a observar uma coisa muito interessante, que o elétron, antes de tocar na parede,
ele se subdividia e passava pelos buraquinhos, e não chocava na parede. Então, assim, eles começaram a entender que tipo, assim, os elétrons tinham uma inteligência por trás. Só que quando o elétron se dá conta que tem uma câmera, que tem um observador, ele muda de comportamento. Ele começa a bater na parede aleatoriamente, como se fossem bolinhas de tênis. Olha que coisa. É muito legal, eu expliquei assim, do meu jeito muito simples de explicar, mas acho que deu para vocês entenderem. Peraí, que eu vou voltar para carregar aqui, para a gente não perder bateria. E eu achei isso muito interessante, eu percebi isso acontecendo comigo. Tinha um observador, aí eu me inibi. Falei, uau, o que é isso? O quanto que a gente está deixando de criar dinheiro porque tem gente observando a gente? Ai, socorro, Deus. O quanto, né, Tati? Socorro. O quanto a gente está deixando de criar porque estamos sendo observados, observadas. E aí, gente, minha proposta com isso vai ser o seguinte: eu vou fazer no grupo. Vai ter os aclaradores, porque eu acredito nos aclaradores de uma forma muito mágica. Eles criam muita, muita mágica na vida. E engraçado, né? Porque o Access são ferramentas bem diferentes assim de acesso à consciência. Quando eu conheci, eu já tinha feito de tudo na vida. Eu tinha muita curiosidade sobre religiões, sobre por que as pessoas escolhiam certas religiões, e não com julgamento nenhum. Eu era curiosa mesmo, desde pequena. Eu queria entender tudo. E assim, eu sou de uma cidade de Minas Gerais chamada Araxá. E Araxá fica próxima a Uberaba, de onde era o Chico Xavier, né? Vocês conhecem, todo mundo no Brasil sabe de quem que eu estou falando. Você pode até não acreditar nele, mas você tem que considerar a criatura, né? Então, assim, aí eu ficava muito curiosa, porque eu venho de uma família católica, né? Então, eu ficava muito curiosa para entender o mundo espiritual, o mundo além, né? E, assim, era como se o meu corpo, de alguma coisa, soubesse que aquilo ali era muito possível, que era muito real. E, ao mesmo tempo, tinha os anjos da guarda, que eu era encantada pelos anjos da guarda. Aí, ao mesmo tempo, se falava dos contos de fada, das fadas, de não sei. Gente, eu era uma pessoa, uma criança encantada, eu queria saber tudo. Eu achava que tudo tinha encantamento, né? Então, para mim, os aclaradores que a gente faz, que são os 30 por 30, né? A ferramenta, na verdade, chama 30 por 30, e você usa aclaradores com perguntas para mudar alguma coisa na sua realidade. Aí eu quis fazer esse Zoom também para trazer um pouco mais de consciência sobre como funciona isso. Eu sei que muita gente que está ali no grupo não sabe nem o que é Axis, gente. Eu tenho uma galera ali no meu grupo que não tem ideia do que está sendo dito ali. Tem gente que veio de todos os lugares que vocês possam imaginar aparecer ali. Então, o que que acontece? O aclarador é o seguinte: no Axis, né, que são as ferramentas que eu mais uso na vida, e que eu trabalho com alguns facilitadores, né, que são muito grandiosos, a Rô, né, no Brasil, e tem a Simone agora, que eu também estou na equipe dela, que é a criadora da especialidade Alegria dos Negócios. O que que acontece, gente? Existe no Axel um enunciado aclarador, que é o certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povos, criações, base alegres. Vou fazer um resumo lute aqui, mas eu tenho um vídeo da Simone e do Dé explicando. Mas na calagem de barras também você aprende mais profundamente. Então, certo e errado, o que que é isso? Bom e mal, eu posso pegar esses quatro juntos. Segundo o Gary Douglas, que criou tudo, ele fala que a gente tem vício de polaridade. O que que é polaridade? Um ponto extremo de um lado e um ponto extremo do outro. São polos, né? E aí, o que que acontece? Ou você está no polo certo, ou no errado. Ou no polo bom, ou no polo mal. O que que acontece? Todas as infinitas possibilidades entre esses dois pontos, que são pontos infinitos, se vocês lembram da sua aula de matemática quando você era pequena, segmento de reta, do ponto A ao B tem infinitos pontos. É isso, você deixa de escolher as infinitas possibilidades entre esses dois pontos por determinar, definir e concluir um ponto único. E aí você mata as outras possibilidades de existirem. Você não se permite olhar para um outro lugar, para um outro ponto. Por isso é ponto de vista. Se eu estou aqui, ó, onde eu estou agora aqui, sentada,
O meu ponto de vista é uma parede que tem um vidro e que tem uma porta. Peraí que a Rô tá me ligando, ela não viu minha mensagem lá no grupo. Deixa eu avisar para ela aqui que eu estou aqui com vocês. Peraí. Ou estou em Zoom. Estou em Zoom, já te ligo. Pronto, avisei para ela. Aí, gente, então, então, nesse ponto que eu estou vendo isso. Se eu olho para o lado de esquerdo, meu lado esquerdo, eu vou ver a rua, vou ver uma outra porta, vou ver a varanda, vou ver a sala. Se eu olho para o outro lado, no lado direito, eu vou ver uma parte da cozinha, uma salinha que eu tenho ali na frente, vou ver lá o elevador e o corredor que vai lá para o quarto dos meus filhos. Se eu olho para baixo, eu vou ter perspectiva do meu corpo. Se eu olho para cima, eu vou ver o teto. Se eu olho para trás, eu vou ver essa parede, um pedacinho desse quadro. E ainda tenho vocês. Por que eu estou fazendo esse teatro todo para vocês, gente? Eu não mudei de lugar. Eu só mudei para onde eu estou vendo, onde eu estou olhando. Então, quando o Gary e o Dan falam sobre o seu ponto de vista cria sua realidade, é isso. Para onde você está olhando, do jeito que você está acreditando que é a direção que você está indo na sua vida. Então, a ideia dessa jornada da riqueza é realmente olhar para onde você está olhando e você dar a outra face, olhar para outro lado. Ou, se você está olhando para um lado que está criando mais, ok, que mais é possível? Ou seja, o que ainda tem de melhor e mais grandioso que isso que eu posso encontrar? De ponto. É igual quando você está procurando alguma coisa. Ah, caiu o seu brinco de ouro no chão. Aí você começa a procurar, procurar, procurar. O que você faz quando você está procurando um brinco de ouro que caiu no chão? Você está buscando possibilidades, você está buscando todos os pontos possíveis. Você vai olhar debaixo da mesa, você vai olhar debaixo do sofá, você vai olhar na fresta do piso, você vai olhar para todo lado. Você vai lembrar, prestar atenção no ouvido, na hora que ele caiu, que você escutou. Para que lado que foi? Não é assim? Só que quando se trata da criação de dinheiro, da criação de prosperidade da nossa vida, a gente não fica tão atento. A gente vai deixando a vida levar a gente. E aí o que acontece? Quando chega alguma interferência, com um observador, por exemplo, que foi o meu caso, alguém ali prestando atenção no que você está fazendo, ou alguém dando palpite no que você está fazendo, ou alguém te julgando, ou alguém achando que você é louca, porque eu sei que todo mundo que está aqui, que vive Axis, já teve alguém que te achou doido. Em algum momento, sim ou não? Né, Lid, né, Tati? É assim mesmo. Não tem jeito. A gente sabe como é que funciona isso. Mas assim, e se isso não fosse o mais importante para nós? Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história engraçada. Quando eu me casei, eu queria ter me casado, eu casei em Araxá, em Minas Gerais, onde minha família mora. E eu queria me casar numa igrejinha que fica em frente ao Grande Hotel, que é um hotel maravilhoso que tem lá. Se vocês quiserem, depois eu mando foto. Só que essa igrejinha pertencia a um hotel antigo que tinha vista para o Grande Hotel. E ela já estava bem acabadinha, porque eles estavam sem manutenção, o hotel tinha sido desativado. E com isso, ela estava inativa. E eu fiquei tão triste, tudo. Meu pai falou: minha filha, que bom que não, sabe por quê? Vai vir gente do Rio de Janeiro, que meu marido é carioca, né? Vai vir gente do Rio, pessoas mais idosas, vão viajar longe. Essa igreja não tem conforto, não sei o quê. E aí eu casei próximo, na igreja do Grande Hotel mesmo. Eu aceitei. Só que, pela vista, eu quis fazer minhas fotos lá. E lá era um gramado, uma igrejinha bem assim, meio rural, por assim dizer. Era um gramado enorme, uma estradinha de pedra que chegava até ela. E eu fiz as minhas fotos ali. E o meu tio estava com a minha almofadinha com as minhas alianças, com a do meu marido e a minha. O que aconteceu na hora que meu pai chega para a gente sair? Ele tinha perdido a aliança daquele mato. Eu não tinha Axis, não, mas eu já era meio Axis, gente. Quando meu pai chegou, que eu subi no Jeep, ele tinha um Jeep, eu falei: eu quero ir de Jeep. Quero nada desse outro carro. Eu quero ir de Jeep, porque eu acho o Jeep super legal. E todo mundo me achando doido, como sempre. Fazia um barulhão, gente. Era um Jeep antigo. Aí, eu lembro, meu pai enfeitou o Jeep todo, ficou lindo, assim, cheio de flores brancas, assim, bem bonito. E aí,
Minha tia chega verde, assim, perto de mim, transparente, desesperada, falou, Lute, e a irmã do meu pai, o Ricardo deixou sua aliança cair, a gente não está encontrando. Eu falei, não tem problema, me empresta a sua. Ela olhou para mim, achou que eu estava dando, gente, eu só preciso de uma aliança para eu casar. Me empresta a sua, que eu vou em casa e depois te devolvo. Ela, tá, mas assim, chocada. Chocada, ela não podia acreditar naquilo. Aí eu fui pro meu casamento. Aí fui calado, porque eu sei que meu marido ia entrar em pânico se ele soubesse. Não falei nada para ele, caladinho. Entrei na igreja, tal. Aí o padre, na hora de abençoar as alianças, eu só cutuquei o Dani e falei assim para ele: Dani, essa aliança que tá aí não é a minha. Ele, o quê? Na hora. Aí ele, o quê? Tá louca? Falei, não, eu falei pro padre: olha, quando eu perdi a aliança, minha tia me emprestou essa aliança, não é a minha. Ele, relaxa. Aí fez o casamento, ninguém ficou sabendo de nada. O que que acontece? Eu não tinha ponto de vista nenhum que eu não podia casar sem aliança verdadeira, que eu podia ter estragado o meu casamento completamente, atrapalhado tudo, entrado em pânico, desespero, chorar. Eu tava na energia de tipo assim, vamos, tá tudo certo, vambora. E aí, gente, meu tio perdeu o casamento, ele sim ficou arrasado, não foi, nem viu, procurando essa aliança que ele nunca achou. E no outro dia, meu marido falou assim para mim: vamos lá tentar achar. Que o padre falou: olha, procura, se você achar, tudo bem, você leva numa igreja católica para abençoar, porque isso é só um símbolo, o que vale não é isso. Ele ainda falou assim comigo. E se vocês não acharem, compra uma nova e faz a mesma coisa. Explica para o padre o que, que aconteceu e tal, e ele vai abençoar para você. Tá bom. Aí fui. Fui feliz da vida pro meu lua de mel, uma festa, tudo bem. No outro dia, ele falou: não, vamos lá procurar. Vamos lá procurar, não sei o que. A gente chegou lá, quando ele viu o gramado, o tamanho que era, falou: nossa, a gente não vai achar nunca. Eu te falei. Vamos ver, né? Vamos dar uma volta para não falar que a gente não veio. E a gente rodou ali, naquele pasto. É um pasto mesmo, um gramado, assim, bem grande. Não achamos. Aí a gente voltou para o carro, já estava fim da tarde, pôr do sol lá, é bem bonito. Aí quando a gente foi entrando no carro, gente, eu juro para vocês, na roda do carro, assim, encostada, ele falou: ué, o que que é isso brilhando aqui? Era a minha aliança, uma estrada de pedra. Eu falei: não tô acreditando que você achou. Só que se ele tivesse encostado 1 centímetro, tinha parado em cima dela. Ele parou exatamente ao lado dela. Por que que eu tô contando essa história para vocês, gente? Isso é um puxão de energia. Isso que é um puxão de energia. A gente queria achar. A gente tinha ponto de vista que se a gente não achasse, a gente não ia ser abençoado? Não. A gente só queria encontrar. Não tinha peso, não tinha expectativa, não tinha ansiedade, não tinha nada. Nós éramos novos, felizes, livres, da cabeça relaxada. O relaxamento, gente, ele ajuda a gente a atualizar o que a gente quer. Estar relaxado é isso, você vira o puxão do que você quer. Só que quando você tem ansiedade, ou expectativa, ou preocupada, ou com medo, ou desejando, ou desesperado, o que que acontece? Em vez de você puxar, você empurra. Já viu gente carente? O que que acontece com gente carente? Todo mundo foge deles, coitado. Eles vivem carente. Ninguém aguenta. Toda pessoa muito carente, ela acaba sofrendo, porque realmente ela vibra uma energia que de alguma forma empurra. É culpa dela? Não, talvez é uma falta de consciência, talvez uma. São tantos pontos de vista que ela comprou. E aí, o puxão de energia é isso. O puxão de energia, ele é algo que existe dentro do Axis, como existe uma forma de fazer, né? Vocês já participaram de alguns, vocês sabem como é. Só que não é a única forma. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. Puxar energia, querer algo e pedir por aquilo, de alguma forma. Às vezes você está pedindo com o seu corpo, às vezes você está pedindo energeticamente, às vezes você está verbalizando, você está completamente consciente do que você quer.
E aí é onde as coisas mudam. Então, para a gente puxar dinheiro para a nossa vida, a gente tem que estar nesse espaço para começar, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para preparar a nossa terra de cultivar dinheiro aqui com esse grupo vai ser essa. Como eu posso relaxar mais nisso? Destruir e descrever todas as minhas projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições que eu tenho com isso. Eu coloco essas ferramentas todas lá para você. Nós vamos colocar tudo bonitinho. E assim, não tinha jeito da gente começar isso sem eu ter esses Zoom aqui com vocês. Não tinha como. Porque estava todo mundo meio que perdido. Ah, todo mundo comprou o caderno, todo mundo empolgado. Mas o que, que nós vamos fazer? Então, eu percebi que vocês precisavam, talvez, de uma clareza do que eu estou propondo para vocês. Né? Tá. Que ferramentas nós vamos usar? Por que, que eu pedi para todo mundo lá escrever como eu gostaria que minha vida fosse? Lembra que eu pedi para vocês lá no grupo? Escreve aí, gente, como eu gostaria que minha vida fosse. Deixa eu ver se entrou alguém ali depois, nesse grupo, que se tiver precisando. Não, tá tudo bem. Por quê, gente? Uma coisa que eu vejo trabalhando com pessoas o dia inteiro é que 90% das pessoas não sabem como elas gostariam que a vida delas fosse. E às vezes, gente, a gente fica nessa coisa, ah, vamos puxar dinheiro, vamos puxar dinheiro. Quantas pessoas evitam ter dinheiro porque ela quer morar na fazenda, no meio dos animais, que é uma vida mais simples. E aí, se ela tiver dinheiro, ela decidiu que ela não pode ter essa vida. Ou quantas pessoas acreditam? Esses dias eu estava facilitando uma amiga minha, foi a pessoa até que me apresentou o Axis. Ela falou, Lúcia, não sei o que está acontecendo na minha vida, que ela sempre teve condições financeiras muito boas, muito favoráveis, e deu uma mexida. Ela falou, não sei o que está acontecendo. Eu falei, o tanto que você está querendo proteger seu filho não tendo dinheiro. Às vezes a gente acha, ah, vai ter dinheiro, vai sair de carro, ah, vai viajar não sei para onde, ah, vai ter isso. Gente, as pessoas podem fazer isso com ou sem dinheiro. Só que existem uns pontos de vista em nós que a gente nem vê, a gente nem sabe que eles estão ali. Para isso, o aclarador. Então, eu falei, né, do certo, errado, bom e mal. São as polaridades. Então, quando você está funcionando desde as polaridades, dentro do mensual declarador, a ideia é destruir, criar as polaridades que você funciona. O certo, errado, bom e mal é isso. Pode, POC. Ponto de criação e ponto de destruição de alguma energia que está mantendo uma limitação na sua vida. Por exemplo, esse ponto de vista, eu queria morar na fazenda, numa vida simples. E aí, dentro do seu subconsciente, lá nos implantes ticos que a gente fala, são os escondidinhos, ou nas suas agendas ocultas, invisíveis, ditas, não ditas, nananana. O que está acontecendo? Tem um pontinho de vista lá que fala assim, ah, mas se eu tiver dinheiro, eu não posso ter essa vida que eu gostaria de ter. Ou então o clássico, dinheiro não traz felicidade. Aí você fica polarizando isso. Ah, então para ser feliz, eu não posso ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu não posso ser feliz. Aí você fica pulando aqui, que é uma loucura. Só que isso está implantado em nós, gente. A gente tem que ter essa clareza. Quantos milhares de anos esse ditado existe? E quem é que nunca ouviu ele? Quem? Se algum de vocês aqui nunca tinha escutado o dinheiro não traz felicidade, vai ter que abrir o microfone e falar agora. Gente, vocês têm noção, isso é um pensamento coletivo, são milhares de pessoas em um planeta, em várias épocas, vibrando este ponto de vista. Por isso que quando a gente falou no Enunciado Declarador, 350 mil pessoas conectadas a ele também se libertam. Quando você faz uma sessão de barras, que você vai perdendo seus pontos de vista, você nem sabe que você tem, que muitos que saem ali, você nem sabe que você tinha. 350 mil pessoas ligadas àquele ponto de vista vão se libertar também. A quem pertence isso tem tudo a ver com isso, porque, tipo assim, às vezes você está carregando um pensamento, um implante, você não sabe nem de onde ele veio. Quem inventou isso que o dinheiro não traz felicidade? Uma pessoa queria ficar muito rica e não queria que ninguém ficasse com o dinheiro dela. Você precisa de feliz, bobo. Você não vai ter felicidade. Dinheiro é um problema. Né? Então, pode, isso aí. Aí tá. Então, pode, todas as séries. Antigamente, no Axis, eram todas as 9.
Todas as 9 eram 9 camadas energéticas que você liberava quando você estava preso a um ponto de vista, a um ponto, a uma ideia ou alguma coisa. Então você começava a liberar uma certa energia para te manter preso ali. E você ficava liberando essas camadas de energia. Aí depois mudou a todas as 9, foi direto para todas as 100, não. Mudou para alguma outra coisa que eu tô lembrando aí. O que que era, Tati? Você lembra? Não, na verdade, entraram primeiro as criações e as Ah, bases, tá. aí Não depois trocou todas as veio. 9. Ah, tá. É, porque agora é na dúvida. Bom, então todas as 9 mudou para todas as 100. O que que é todas as 100? São as 100 histórias que você fica contando para você que justifica todos os seus problemas da vida. Aí tem os dois lados da moeda. Tem o lado positivo, que você está assim, ah, eu estou aqui, eu não estou fazendo nada, não estou criando nada, porque, na verdade, estou trabalhando muito. Então, eu não estou tendo tempo. É positivo, porque você tem um trabalho, né? Você tem um salário. Então, é positivo. Gente, isso é julgamento também. Aí você justifica através de um ponto positivo tudo que você não pode fazer. Ou ao contrário. Ou você conta aquela história triste de sempre, que você não consegue, que tá difícil, tipo, então, essas historinhas, o Gary tem uma ferramenta muito antiga que eu já escutei há muito tempo atrás, que ele falava assim: não conte histórias, não escute histórias, não espalhe histórias. Porque as histórias, na verdade, são esses lugares onde você fica justificando todos os motivos que você não pode ser grandiosa ou grandioso. O que você não pode criar mais, o que você não pode fazer algo diferente. Gente, foi ontem. Ontem de manhã, a Rô me facilitou. A gente estava numa conversa e ela trouxe um negócio para mim que eu falei assim, Rô, eu precisava dessa facilitação, tinha anos. Mas ela mexeu tanto comigo, gente, que tipo assim, eu fiquei meio sentindo um monte de coisa no corpo. Eu me dei conta, gente, que na verdade eu não estava disposta a ser totalmente diferente. Eu estou criando para um facilitador aqui, com um facilitador aqui no Peru, e ele é amigo da Rô. E aí, eu falei para ela, eu falei, eu acho que ele não quer, ele não põe energia, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, ele é diferente. Eu falei, sim, mas não é possível. Aí eu comecei a justificar. E ela, Lúcia, baixa as suas barreiras, recebe de mim agora. Aí eu falei, tá, eu vou receber. E aí ela começou a falar comigo, eu falei assim, caraca, eu defini que eu só posso criar do jeito que eu tô acostumada. Do jeito que eu criei para a Rô, do jeito que eu criei para a Simone, que é mais ou menos parecido. Mas se eu pego uma pessoa que não é nada a ver com elas, nem sexualmente, que é homem e mulher, nada. Eu estou disposta a fazer uma coisa completamente diferente. Eu não estava, gente. Eu não estava disposta a receber do diferente. E o quanto que isso me limita. Como isso me limita como criadora. Não estou falando nem como pessoa, nem como nada. Como criadora da minha própria vida. Então, tipo assim, a gente está acostumado, né, gente, a criar a nossa vida de um jeito mais ou menos padronizado, baseado no nosso estilo de vida, do que a gente aprendeu em casa, onde a gente, nas escolas que a gente estudou, nos países que a gente viveu, como é o meu caso, né? Tipo, cada país que você vai, você tem que se reestruturar, porque tudo totalmente pode ser vizinho, mas é completamente diferente a forma das pessoas funcionarem. E aí, eu me dei conta disso. E isso mexeu muito comigo, abalou minhas estruturas rígidas que eu ainda tinha, sabe? Aquelas estruturas de tipo assim, tem que ser desse jeito. A pessoa, aí eu tinha uma expectativa de como a pessoa tinha que funcionar para eu poder contribuir com ela. Doideira. Doideira é essa. Ou seja, o meu cliente está com um problema, mas ele tem que funcionar com o problema dele de forma X, porque senão eu não posso contribuir com ele. Não é isso? E aí entra a nossa linda, maravilhosa e querida permissão. Permissão é quando tudo é interessante do ponto de vista, e em vez de eu definir que eu não posso, eu faço uma pergunta. Ok, como eu posso contribuir com essa pessoa? É totalmente diferente. E aí eu trago para vocês, o negócio foi diferente. É sobre esse tipo de coisa, esse tipo de espaço. Pode pôr todos assim, curtos. Curtos são esses implantes, estão bem, que a gente chama de curtos. Os curtos são aqueles lugares onde você está definindo alguma coisa. Ah, tipo assim, tá chovendo, eu vou gripar.
Ah, ou seja, é tipo assim, é uma coisa curta, é rápida. Todos os curtos. Garotos são as esferas nucleadas que o Gary fala, que é como, eu vou resumir que o máximo que eu conseguir, que é como se alguém tivesse te dando um problema e você tenta resolver. Aí a pessoa te dá outro problema, você tenta resolver. Aí a pessoa te dá outro problema, você tenta resolver. Ele fala que parece com esses brinquedos que solta bolinha de sabão, que não para de soltar e você fica igual louco tentando explodir aquelas bolinhas. Que é como se fosse uma cebola, você vai tirando as camadas do problema, só que você nunca vai chegar em lugar nenhum. O problema não vai acabar nunca, porque no final você só vai ter lágrimas e casca de cebola, e camadas de cebola. Você nunca chega ao âmago da questão. Fala, Tati. É, os garotos seria como muitas vezes você fica ao invés de liberar ou de fazer uma pergunta, você quer entender o que Também. está causando aquilo ali, Sim, ao invés de olhar por um outro ponto de vista, né? Ser esse interessante ponto de vista também. sim, pode ser, porque na verdade, quando você está tentando entender, você está procurando uma resposta certa, e na verdade, às vezes a pessoa só quer reclamar, ela não quer resolver. E quanta energia você gasta para salvar alguém que não quer ser salvo? Quanta energia você gasta para curar alguém que não quer ser curado? E, gente, a gente tem que entender que as pessoas. Isso daí é uma coisa assim que não é fácil. Eu não estou falando para vocês que é fácil. Que ai, foda-se, você não vai estar nem aí. Mentira, você vai ligar. Entendeu? Você se importa. Tem um capítulo 4 sendo você mudando o mundo, que o doutor Day, o nome é E se o núcleo de você fosse importar? Você se importa. O que não quer dizer que se você tem escolha pelo outro, isso você não tem. E a partir do momento que você não tem permissão do outro ter escolha, você começa a lutar para salvar o outro, para curar o outro, para provar para o outro o seu ponto de vista. E isso você cai na piscina dos implantes distratores, afoga lá dentro, porque você começa a se distrair da criação da sua vida em função de resolver algo que não é resolvível. Essa palavra nem existe. Mas é sobre isso, o Gary fala isso, você pode escolher qualquer coisa, menos para outra pessoa. Você só não pode escolher por outra pessoa. Você pode mudar qualquer coisa no mundo, mas a escolha do outro é do outro. Eu falo que o livre-arbítrio é tão pessoal que nem Deus se mete. E escolha, gente, quando a gente fala de livre-arbítrio e tal, a gente tem eu acho uma coisa engraçada que eu já ouvi algumas vezes. Mas a fulana tinha livre-arbítrio, né? Ela escolheu isso, mas ela tinha livre-arbítrio. Isso era mais antes do Axis, que eu escutava isso às vezes na minha cidade. Gente, livre-arbítrio é um poder que a gente tem que a gente não tem ideia. É a liberdade de realmente escolher. Só que você pega ele e usa a seu favor ou contra você? A ideia é essa. Essa escolha que eu estou fazendo, ela contribui comigo ou ela está indo contra mim? Ou seja, escolher ficar lutando com alguém que não quer nem te ouvir. Detalhe. A pessoa nem te escuta. Não é? E eu comecei a ver isso, porque quando eu conheci a Axis, gente, eu não sei se vocês viveram a mesmo espaço que eu. Quando eu conheci a Axis, eu queria enfiar na cabeça das pessoas. Eu achei tão encantador, tão mágico, tão fantástico, tão fácil, tão maravilhoso, que eu queria que todo mundo do mundo conhecesse isso. Só que, assim, nem todo mundo está disposto a receber disso. E nem todo mundo acredita. E não está errado. É só a forma da pessoa funcionar. Não quer dizer que ela não acredita em Axis, que ela vai deixar de ser abençoada pelo mundo, pelo planeta, pela vida. Não. Uma vez eu estava numa classe do Dr. Den e eu adorei o que ele disse. Ele estava falando sobre merecimento. Eu adoro quando alguém escreve sobre merecimento, gente. É um dos meus assuntos prediletos. Aí ele só fala assim: o sol nasce porque você merece ou porque ele nasce? Então, merecimento, gente, é uma grande mentira. Não existe merecimento. Existe escolha. Só que às vezes parece que você não está merecendo, mas não é porque você não merece.
é que você está gastando energia, lutando com um ponto de vista, com um lugar na sua vida. Você definiu o que é o certo, que ele fala isso. No certo e errado, é muito mais difícil você abrir mão do que você acha certo do que você abrir mão do que você acha errado. Porque você definiu que você está acertando daquela forma. Então, se você já concluiu o que é certo, muito mais difícil você se liberar daquilo. Você tá certa, né? Bom, e aí, todas as 100 curtos, garotos, póvodes. Póvodes são as energias de todos os lugares onde você está defendendo alguma coisa ou evitando alguma coisa. Por exemplo, você pode estar defendendo a sua alegria, você pode estar defendendo a sua amiga, ou você está evitando de escolher por você para o seu marido ficar confortável, ou você evita de trabalhar naquilo que você gosta porque seu filho está precisando de você para aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo desculpa. Organiza seu tempo. E seu filho, uma vez, eu estava numa classe da Rô, que eu amei, era um negócio que é diferente. Né? Eu tenho uns 2 anos esse curso, e tinha uma moça, ela não era de Portugal, acho que ela era da Espanha, que ela estava nesse curso, e ela era uma agente de turismo, e, e ela era tinha muito sucesso, e ela viajava muito, e ela fazia muitas coisas. Quando os filhos dela nasceram, ela parou de viajar, ela não estava conseguindo viajar, e ela estava muito frustrada com isso. Ao mesmo tempo, ela se sentia culpada porque ela achava que ela tinha que dar atenção para os filhos dela, uma vez que ela escolheu ter os filhos, então ela não podia viajar. Então ela evitava viajar porque ela era mãe dos filhos dela, pelo ponto de vista da mãe certa. E aí a Rô falou para ela, falou, olha, você está ensinando os seus filhos, então, a abrir mão deles para serem certos? Porque todas as vezes que você desiste de você em função de alguém, a culpa é deles, inclusive, né? É isso implante. Você ensina seus filhos a também abrirem mão deles, dos sonhos deles, das escolhas deles, do que eles gostam. E eu acho isso tão maravilhoso, gente, essa consciência, sabe? Você vai ensinar o que é para o seu filho? Você vai ensinar o que é para o seu filho? Você vai ensinar ele também a desistir dele? E vai colocar a culpa em alguém? Ah, por sua culpa eu não tenho mais a alegria que eu tinha no meu trabalho antes. Pode, tudo isso, né, gente? Então, povo dizer isso. Criações, é uma energia de que você convida a criação para sua vida. A gente está criando o tempo todo, gente. Não tem como você evitar isso. Igual você também está escolhendo o tempo todo. A questão é, tá? Que bom, eu fico feliz dessas viradas de chave. A questão é, tá, você está criando alguma coisa. Você está consciente do que você está criando ou você está criando, assim, aleatoriamente? E consciência, gente, é uma coisa que às vezes, como diz a Rô sempre, não é confortável. Não é tão leve assim, é sempre ser a leveza. O Gary fala isso, em vez de você tentar fazer os lugares pesados ficarem leves, seja leveza. Seja você a leveza, é uma energia. Então, essas ferramentas, gente, elas são energia. Você vai lidar com energias. Não é com cognitivo. Isso tem que ficar claro para vocês também. Elas não são cognitivas, elas não são lineares. O caso da minha aliança de casamento. Eu não sei se vocês aqui estão no Clube do Livro das Mágicas, que a Ruth está fazendo, mas ontem ela leu um negócio que fala sobre um processo corporal que chama demanifestação molecular e manifestação demolecular, que é um processo que faz você atualizar coisas. O caso da minha aliança é isso, você, de certa forma, você manifesta aquilo que você quer. E eu costumo brincar com a minha filha mais nova, eu falo assim, tudo que eu quero eu encontro. E eu repito isso o tempo inteiro. Mesmo que eu não acredite nesse ponto de vista, eu repito ele tanto, até a hora que ele entrar, implantar dentro de mim. Tudo que eu quero, eu encontro. Aí ela falou assim, mamãe, não tem arroz de sushi no supermercado que a gente vai. Eu falei, tem. Eu já vi. Eu não tem, já vi várias vezes que não tem. Eu falei, tem.
Tem, você vai ver que eu vou encontrar. Ela, mamãe, que não sei o que, não tem. Gente, juro para você. A gente chegou na parte de arroz, olhamos, não tinha. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, procuramos atrás do arroz. Ela falou, mamãe, não tem. Já te falei que não tem. Falei, tem. Tudo que eu quero eu encontro. Gente, eu achei um saquinho desse tamanho, enfiado atrás de um saco de arroz comum. Só tinha um, arroz de sushi. Ela falou, eu não estou acreditando. Eu falei, eu estou te falando que tudo que eu quero eu encontro. Mas o que, que é isso, gente? Nós temos essa capacidade de... Esse processo, ele meio que transforma as moléculas e o negócio aparece para você. É muito legal, eu amo esse processo. Eu nem sabia que tinha livro, é um livro, vocês podem comprar. O livro chama Mágica, Você é Isso, Então Seja. Esse é o nome do livro. Se quiser, eu passo o link para você. Aí, outro dia, ela estava procurando, eu não sei se vocês conhecem, tem uma castanha que ela é própria para fazer pesto. Aqui é muito difícil de encontrar e é caríssimo. Então, às vezes, as pessoas às vezes substituem por nozes. E a Valentina queria fazer um pesto. A Valentina, minha filha, ela gosta de cozinhar. Eu falei, vamos achar. Porque a mamãe não vamos achar, não tem, tem. O que eu quero eu encontro. E não tem, não tem, não tem. Porque realmente aqui eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Aí a gente entrou em loja italiana para ver se tinha, se entregava em casa, se a gente tinha. Não tinha. Eu estou na capital do país, né? Gente, na seção de tempero, eu estava procurando temperinhos. De repente, eu falei, Valentina, aqui, um saquinho pequenininho assim, ó, com as castanhas de pesto. Ela falou, mamãe, não estou acreditando. Eu falei, é isso. Seu ponto de vista cria sua realidade, gente. Se o seu ponto de vista cria sua realidade, começa a colocar na sua vida pontos de vista. Você começa a repetir. Por que que a gente repete 30 vezes anunciar declarador? Porque quando você está rezando o rosário, você repete lá 5 dezenas. Por que quando você está no Japamala, você repete lá não sei quantas mil vezes? Repetição é algo que tem em todas as religiões do mundo. Você faz isso para quê? Para enfiar dentro da sua cabeça aquele ponto de vista que vai criar para você afirmação positiva. Vocês acham que é o quê? Você repete para você, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, até uma hora que você vai acreditar. E é para ser leve. Quando a gente fala assim, o que se requer para que isso possa... Como pode melhorar isso? Eu não gosto de afirmação positiva, eu particularmente. Vou contar para vocês isso, que eu já fiz. Ainda tinha a Louise Hay, que é maravilhosa, eu amo a Louise Hay, eu leio muitos livros dela. Porém, as afirmações positivas eram algo que me irritavam. Porque quando eu não estava positiva e começava a repetir que eu estava, era uma mentira, meu corpo percebia, eu começava a lutar contra mim mesma. Então, para mim, Lute Ramos não era leve fazer afirmação positiva. Tabuada, repetição, isso mesmo, Elaine. Você vai repetindo tanto que você... Vocês já ouviram falar do Osho, não já? Que é um indiano lá zen budista? Tem um livro do Osho que é sobre meditações, várias meditações. E aí ele fala uma coisa que é o seguinte, a repetição, ele fala sobre fumar é meditar. Aí todo mundo fica assim, nossa, como assim, né? Ele fala assim, uma pessoa que fuma, ela faz aquilo tantas vezes e com tanto prazer que ela fuma muito bem. Ela vira um mestre na arte de fumar. Quer dizer que faz bem para ela? Não. O que ele quer mostrar é que quando a pessoa repete, igual dirigir. Quando você está começando a aprender a dirigir, é uma coisa horrível. Você fica insegura. Eu arranhei o carro inteirinho assim, ó. Numa rua pequenininha que eu passei logo depois que eu aprendi. Você fica naquela tensão, até que depois você entra no carro, você só vai. Então, as perguntas seguidas de um enunciado declarador, elas têm essa ideia. Não é para você ficar pensando como que você vai absorver aquilo, não é para você se preparar para receber. Não, você só repete. Você só vai repetir, porque para que looping? Aí o DEM tem looping aí de 10 horas aí no YouTube. Para quê? Tem pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai, vai entrar. Vai ter uma hora que entra, entendeu?
Então, para isso, são os 30 por 30. Então, nós vamos trabalhar algum lá, que eu adoro eles. Outra coisa, então, eu preparei no Criações. Então, é isso. Então, assim, a ideia é que a gente esteja aqui, dessa jornada, é que para que a gente esteja consciente do que a gente está escolhendo. Então, eu vou convidar vocês o seguinte: eu sei que, sim, vocês às vezes ficam tímidas de falar, de perguntar, de não querer abusar, de não querer incomodar a gente, pelo amor de Deus. Se eu tivesse criando isso para ninguém me perguntar nada, não precisava estar aqui. Eu ia lá para o YouTube e ficava lá falando. Aí quem quisesse, ela. Não, gente, vamos compartilhar para a gente fazer a coisa crescer. Lá no grupo, às vezes, alguém põe alguma coisa, igual outro dia alguém colocou lá alguma coisa sobre merecimento, e eu trouxe isso. Então, é uma maneira de a gente também enxergar coisas que estão em nós que a gente às vezes não vê. Como diz o Gary, são 10 milhões de anos de ponto de vista que a gente está trazendo. Quantas vidas aí? E ele fala, tem pontos, mesmo que você não acredite em reencarnação, tem pontos de vista que você traz que não são dessa vida. Ele fala isso. Se você não acredita em reencarnação, eu vou trazer uma coisa para você. DNA. Sua avó passou por DNA da sua mãe. Gente, você traz memórias, você traz comportamentos, tudo vai vindo de anos e anos e anos e anos de existência. Inclusive, segundo o Gary, nos processos corporais você consegue mudar DNA. Essa demanifestação molecular é sobre isso. É uma coisa mais profunda? É. Se é classe avançada, sim, nós não vamos mexer com isso aqui. Não é sobre isso. Eu só estou falando assim por cima. Tem muita coisa boa. Mas, a partir do momento que você se dedica à criação da sua vida, é como se dedicar a um jardim que você tem em casa. É como se dedicar a uma plantinha, é como se dedicar a um bebezinho que você tem, um filho, quem teve filho. Quando você vê sua prima, ou sua irmã, o seu irmão, ou alguém que você conhece, uma amiga, cuidando do filho dela se você não tem um. Você tem que se dedicar. Se um bebê adoece, você tem que alimentar, você tem que limpar, né? Você tem que levar para tomar sol. Você tem que dar carinho, dar atenção. Facelift, exatamente, Lid. É impressionante facelift, gente. Gente, eu na classe de 3 dias de corpo do Breno, vou contar isso para vocês, vocês vão chorar de rir. Ontem a Ana Santana falou para mim assim, Lúcia, eu te pedi 3 vezes para você me mandar as fotos da classe 3 dias de corpo de 2025 lá do Brandon, porque eu perdi minhas fotos e não sei o que. Eu falei, não, eu te mando. Ela, não. Liana, desculpa, eu vou te mandar hoje. Quando eu abri meu computador, que eu vi as fotos, eu falei, eu já sei porque que eu não te mandei, eu estava péssima. Gente, eu vou falar para vocês. Vocês não têm noção como é que eu tava e como é que eu tô. É impressionante. O facelift é isso. Facelift, gente, é um processo. Fala, Lute, ela fala. perguntou se o de manifestação tem no do facelift. Aí eu disse, Tem, sim, também tem. tem. Foi É uma isso das que energias do facelift. Sim. E tá lá no livro, gente. Compra o livro da mágica, tá lá. Vou mandar para vocês. Eu vou copiar esse pedaço e vou mandar. Enfim. Obrigada aí, gente, por vocês estarem falando, porque às vezes eu nem estou prestando atenção aqui no chat. Deixa eu colocar ele aqui do meu lado, que eu vejo vocês falando aqui. Então, gente, é muito mágica mesmo. E assim, eu que lido com isso todo dia, com um monte de gente, eu vejo acontecendo. Eu vejo o tempo todo. Vejo gente que também não atualiza, claro que eu vejo, mas eu sei por quê. Sabe? A pessoa, quando ela traz para mim, teve um dia que teve uma moça que ela falou assim, Lute, eu fiquei tão chateada que eu fiz um curso da Rô, eu fiz um empréstimo para fazer o curso dela, e eu acabei que tô cheia de dívida, tô com isso, tô com aquilo, tô com não sei o que outro, que me deu vontade até de morrer. Falei, não, você merece morrer por causa disso? Não, né? Vamos conversar aqui. E aí comecei a conversar com ela e falei, olha, eu sei, eu entendo você, mas realmente a gente não pode garantir como as pessoas vão usar a ferramenta. A gente não pode. Quando alguém me pergunta assim, você garante para mim que funciona? Eu falo, não, porque depende de você. Não depende só de mim, não depende só da ferramenta, igual uma furadeira. Ela fura a parede? Fura. Se você não pegar ela, ligar na tomada e furar a parede, ela fura a parede? Não. Ferramenta.
Você tem que usar para ela funcionar. Ah, mas aí não tem luz, não vai funcionar. Não tem energia. Você tem que colocar energia, a sua energia na ferramenta. Ah, mas então o martelo eu consigo fazer, não precisa de energia? Sim, precisa de energia. Sim. Você tem que pegar a energia do seu braço, da sua tensão, para bater o martelo ali. É menos energia do que a corrente elétrica, mas é energia também. E o que é dedicação à criação no futuro, quando eu falo isso? É um dos elementais da criação que está nas fases avançadas aí de dinheiro. Os elementais são várias energias que contribuem com você a criar mais. Dedicação à criação de um futuro é isso. O que é dedicação? É esforço? Não, gente. É colocar carinho, é colocar energia, é colocar atenção, é colocar cuidado diariamente no que você está criando. Se você, olha, as meninas tiraram umas cartas para a gente um dia numa reunião do time, foi muito legal essa reunião. E a minha saiu assim, um jardim, eu sempre falo isso, que eu cuido das criações como se fosse um jardim. Tem horas que eu tenho que olhar para uma coisa, tem horas que eu tenho que olhar para outra. E para mim saiu justo uma carta que falava disso. Ela falava assim, se você tiver um jardim, você dividir ele no meio e só cuidar da metade, você só vai ter meio jardim. O outro vai encher de praga, ou vai secar, ou vai morrer, ou vai ficar feio. Não vai ser a mesma coisa do que você cuida. Então, não é sobre esforço, é sobre atenção, presença, igual o bebezinho que eu falei no início. Vocês podem pegar qualquer exemplo. Você tem um pet, pega um cachorro de rua abandonado, cheio de sarna, cheio de doença, e pega um cachorro da rua que é cuidado, que é adotado por alguém e é bem tratado. Gente, não tem diferença? Então, minha pergunta é, como está seu dinheiro hoje? Ele está jogado na rua? Na Medina, vocês lembram daquela novela? Foi jogado na Medina. Ou você está cuidando dele? O que é cuidar dele? É ter atenção com ele, carinho com ele. Agora, imagina, você vê isso, eu já vi, gente. Por exemplo, o cachorro às vezes tem uma casa, tem dono, é bem cuidado, até tem comida, não sei o quê, mas é o tempo inteiro dando, falando assim: você é chato demais! O cachorro, não sei o quê. Falando mal do bichinho, o bichinho é assim, ó. Ele não é vibrante. Ele não é alegre, ele não é vivo, ele é todo encolhidinho, assim, medroso. Então, dinheiro é a mesma coisa. Quando você julga seu dinheiro, que você fala mal dele, só vem um pouquinho, só vem uma quantidade para pagar as contas. Não estou dando mais, não estou dando certo, não estou aguentando mais, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de ajuda, meu Deus. Gente, ele se sente sempre que está fazendo tudo errado. Vai fugir de você. Vai sair correndo da sua vida. Que quem quer ficar com alguém assim? Ninguém. Ou então fica submisso à sua energia de maneira que ele não desenvolve. Fica sempre aquela plantinha menorzinha, doentinha, cheia de probleminha, cheia de coisinha. Pega uma criança empoderada. Minha filha, eu sei que você está passando essa dificuldade, eu sei que esse momento na sua vida não está legal, mas nós vamos dar conta. A gente vai conseguir melhorar isso. Isso vai dar certo. Vai aí para jogo, gente. Torcida. O que a torcida faz? Injeta energia nos jogadores, por isso que a torcida é tão importante, por isso que move, por isso que a galera investe nisso. Claro! Então é isso que nós vamos fazer. Com aclaradores. E eu comecei a fazer uma meditação, nada a ver com nada, tá, gente? Tem 4 dias, hoje foi o 4º dia. Do Joe Dispenza, eu acho que vocês conhecem ele. Eu adoro. Só que essa meditação, ela só está em inglês. E eu gostei muito dela, ela é muito simples, na verdade, ela é uma limpeza de chakra. Eu vou traduzir ela, vou gravar para nós, vocês fazerem. Isso. Que eu procurei em português, mas eu não achei. E é uma coisa que você precisa escutar, porque é uma meditação guiada. Qual é a proposta básica dele nisso? Te tirar da memória do passado, porque sua vida, quando ela é criada baseada em memórias do passado, ela é o passado melhorado, nada mais. E te colocar na visão do futuro. Então, ele te puxa para uma visionário. Sabe a pessoa visionária que ela vê lá É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou gravar ela, vou mandar ela no grupo, o linkzinho. Quem quiser fazer, fica à vontade, faz.
que isso daqui não é para ser obrigatório. Então, quem quiser se dedicar, vai se dedicar, quem não quiser, não vai. Eu acho legal a gente fazer todo mundo junto, porque eu também quero fazer, e eu gosto de fazer com gente. Eu acho que gente me incentiva. Eu sou essa pessoa que sou movida a pessoas junto comigo, adoro isso. Então, pronto. Outra coisa é pedir, ai, gente, essa menina é muito linda. Ai, meu amor. Ah, gostosa, gente. Beleza. Então, gente, é isso. Lembrando mais uma vez que, tipo assim, tudo que você julga, você está colocando energia naquilo e você vai criar mais daquilo. Então, se você se julga cheia de celulite, você vai colocar energia na celulite, você vai ter mais celulite. Ponto de vista criando sua realidade. Simples. Ferramenta simples. Então, já que você vai julgar, julga positivo. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, gente, a gente ria tanto, mas tanto. Eu estava falando com elas assim, já tem um tempo. Ela. Deixa só um minutinho. Eu estava fazendo uma facilitação de relacionamento com elas. E elas estavam falando para mim que o problema do relacionamento delas eram 3 pessoas. Era questão de financeira, que o marido reclamava o tempo todo de dinheiro. Peraí que eu vou fechar aqui o microfone aqui, peraí. Vou me enrolar. E aí, gente, eu não estou conseguindo fechar. Ah, a Jane fechou. Obrigada, Jane. Aí, o que aconteceu? Eu falava assim para elas, então, já que o ponto de vista é esse, que eles estão sempre reclamando que você gasta dinheiro demais, nós vamos fazer o seguinte, você vai começar a falar assim, e era engraçado que 2 delas o marido chamava Léo. Léo, peraí, calma. Eu falava assim, por exemplo, sua casa está bagunçada, seus filhos sempre estão bagunçando, né? O quarto jogando roupa no chão, jogando toalha no chão, fazendo aquilo. Minha casa é assim, tá, gente? Aí o tempo inteiro. Esses meninos vivem deixando a casa toda bagunçada, não é capaz de guardar um prato, nem é capaz de guardar um não sei o quê, em vez de você fazer um pedido que você quer para que isso seja fácil. Como eu posso mudar isso? Não, aí você vai injetando energia no ponto de vista. Eles não arrumam, eles não fazem nada, eles não fazem direito, eles gastam dinheiro demais, eles só me ligam para pedir dinheiro. Eu fazia isso. Eu falei, então vocês vão fazer o seguinte, agora quando eles chegarem em casa, que é assim, ó, você fala assim, não, mas não tem dinheiro para nada, você vai comprar, ou seja, era tipo assim, você vai no salão, você vai gastar dinheiro com isso. Não é possível. Né? Outro curso. Aí eu falei, então agora o ponto de vista de vocês vai ser assim, nossa, não aguento mais ver dinheiro, gente, para todo lado. Eu abro a minha gaveta, é dinheiro. Dinheiro esparramado na sala. Eu já cansei de falar para esse povo guardar o dinheiro. Não, não guarda. Deixa esse dinheiro todo jogado aqui. Abre a geladeira, tem dinheiro. Vou no banheiro, tem dinheiro jogado. Abre minha gaveta, tem dinheiro jogado. Já não aguento mais. Você vai repetir tanto isso, elas vão rir de rir. Que é isso, gente? Aquilo que você está repetindo, de alguma forma, você está puxando. É para rir mesmo, gente. Eu ria tanto, eu falava para elas. Reclama, fala assim, já que reclamar, vai reclamar, fala assim, não aguento mais ver dinheiro na minha frente, que saco. Qualquer lugar que eu vou tem dinheiro jogado. Já cansei. E aí você vai repetir tanto isso, você vai injetar esse ponto de vista em você. É igual o meu ponto de vista. Aonde... Ah, que bom, Jane. Aonde você coloca sua atenção, aquilo ali cresce. Que bom. Fico muito feliz. Aquilo vai crescer. É que a gente não tem hora para acabar, não, tá, gente? Quem quiser sair, sai. Porque eu preciso trazer para vocês o máximo que eu conseguir das minhas ideias aqui. Bom, enfim. E aí, criações, bases. Bases é tipo uma plataformazinha, uma base, né? Onde você colocou a sua vida. Sabe quando você monta um quebra-cabeça, que você coloca aquele negócio assim embaixo, aqueles quebra-cabeça de 3.000 peças, para as peças não saírem do lugar? É isso. Aí depois você não sabe o que você faz com aquele quebra-cabeça, onde você enfia ele. E aí você fica morrendo de dó de desmanchar, porque você já fez ele todinho. E aí vai enchendo de poeira, né? Você não consegue limpar aquela mesa mais que o quebra-cabeça está ali, você não pode tirar ele de lá. Você não quer desmanchar o quebra-cabeça, aí começa a ficar
aquele trombolho na sua vida. Aí tem gente que vai lá e faz um quadro. Põe na parede, tá tudo bem. Mudou a base. Quando você cria uma base, é esse quebra-cabeça te perturbando e você não sabe o que você faz com ele. Aquele quebra-cabeça que está lá em cima da mesa, montado, lindo, 3.000 peças. Você demorou 3 semanas para montar ele todo, e aí você não está disposta a abrir mão dessa base onde você construiu sua vida. E aí você define que tem que ficar daquele jeito para sempre. Em vez de pegar, colocar no quadro e botar na parede e fazer outra coisa. Ficar livre daquele quebra-cabeça. Vou desmanchar ele todo e dou para uma outra pessoa ali, já montei, foi maravilhoso. Toma, pode se divertir com isso. Gente, é bem assim, eu uso uns exemplos assim, bobos, só que eu acho que dessa forma vocês conseguem visualizar a ferramenta. Curtos, garotos, pobres, criações básicas e além. O que é o além? Além é um lugar que você congela e fica no além, parado ali no tempo, espaço, e não sai do lugar, você fica assim, ó. Aí o Gary usa o exemplo de uma conta que você não estava esperando, a sua conta de luz veio R$ 5.000. Você... Aí toda hora você lembra da conta de luz, meu Deus, minha conta de luz veio R$ 5.000. Aí você vai tomar banho, minha conta de luz veio R$ 5.000. Aí você vai lavar a louça, minha conta de luz veio R$ 5.000. Aí você vai dirigir, minha conta de luz veio... Toda hora que volta e te leva para esse lugar assim, que você fica assim, em lugar de ligar lá na companhia de luz e falar assim, olha, alguma coisa está errada aqui, eu preciso saber por que minha luz veio R$ 5.000. E eu estou contando essa história porque teve, no ano de 2018, se eu não me engano, não, mais, a gente já estava em quarentena, na época de quarentena, 2020, né? 2020 ou 2019? Não lembro. Por aí. Eu dei um curso, que eu tenho esse curso, às vezes, dou ele individual ou em grupo. Ele chama Baby Steps. São 21 dias, passos. Passos de bebê. O primeiro passo, segundo passo, terceiro. E cada dia é uma ferramenta que eu trabalho com a pessoa ou com o grupo. E aí tinha uma pessoa que estava no meu grupo, que a mãe dela tinha acontecido esse negócio da conta de luz. E ela perguntou como pode melhorar isso. Em vez dela se desesperar, ela foi lá, resolveu o que estava acontecendo e descobriu que o relógio dela estava estragado, e saiu do além. Então, além é um lugar onde aquilo vai te levando sempre para aquele lugar, e você não consegue sair dali, você fica num looping eterno. Porque é algo que você não resolve, é algo que te congela em tempo e espaço. E aí tem um aclarador para isso, que é assim, todos os aléns, eternamente, criando os aléns, eternamente aléns, conectados a isso, pode. Isso está na classe de barras também, no manual de barras. Bom, então é isso. Então, assim, primeira coisa, como eu gostaria que minha vida fosse? Alguns alvos. Alvos são coisas que você gostaria de atualizar. Pelo menos 5, gente. De 3 a 5. E eu acho que eu gostaria que vocês colocassem no meio deles, pelo menos um, que vocês considerassem assim, uma coisa assim que praticamente impossível de você atualizar. Ou muito difícil, porque as pessoas que são como eu, que não acreditam que existe o impossível, para mim tudo é possível, realmente. Uma coisa que você acredita que aquilo é possível, mas está muito longe de você alcançar aqui. Vou pedir vocês para fazer isso. Então, preciso do caderninho de vocês, é para isso. Vocês anotarem como você gostaria que sua vida fosse. Como você gostaria que sua vida fosse? Como você gostaria que o seu parceiro de vida fosse, que seus filhos fossem? Que a sua... Como que você gostaria de acordar de manhã? E é convite, gente, para que você lembre da energia que você gosta. Então, por que o Como Pode Melhorar é muito eficiente? Porque quando você está vivendo uma coisa que você gosta muito e pede para aquilo melhorar, é uma maneira de você dar um upgrade na sua vida, de potencializar a sua vida, de levar a sua vida um passo além. E quando a sua vida não está legal e você quer que ela melhore, você também pode pedir para ela melhorar. Você também vai dar um upgrade na sua vida, mesmo que não esteja lindo, maravilhoso. Então, a ideia é isso, a gente está consciente do que a gente está criando e nos dedicarmos a criar o nosso dinheiro, o nosso futuro, os nossos desejos de uma forma diferente. Eu já coloquei lá no nosso grupo o aclarador que a gente vai trabalhar, mas chegou algumas pessoas hoje, eu vou colocar lá de novo.
Vou trazer todos os dias, vou gravar a meditação para vocês fazerem. Vocês vão ver que ela é muito interessante. Para mim, ela tem feito muito bem. Então, se vocês quiserem provar ela, beleza. Não vai ser uma coisa programada todos os dias igual. Tem vezes, quem já participou de aclarador comigo sabe como funciona. Eu, às vezes, gente, dependendo do dia, que são 30 dias seguidos, eu não consigo gravar naquele dia o aclarador. Eu sempre deixo favoritado no grupo. Vocês podem ouvir, porque a repetição é todos os dias, ela é igual. O que muda nos aclaradores que eu coloco? A introdução, uma consciência que eu tive naquele dia, algo que eu acho importante trazer para vocês, uma ferramenta que eu acho boa. Então, assim, se eu não colocar no dia 13, a Lute não pôs o aclarador de hoje, escuto do dia 12, porque o que importa são as repetições. Mas eu vou colocar os 30 dias lá de qualquer jeito, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é, pelo menos uma vez por semana, um puxão de energia. Tá? Acredito que é isso, basicamente. Então, assim, se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Fale agora, eu calo isso para sempre. Então, Lid, que a Lid chegou hoje lá, né, Lid? Vai ser assim: eu pedi todo mundo para comprar um caderno ou um bloco de notas de celular, o que quiser. Ou você abre uma pasta no seu celular para você colocar tudo bonitinho lá, do jeito que você preferir. O meu é isso. O meu é: eu vou deixar meu coração aberto. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ser tipo um diário, realmente, para que você anote alguma coisa. Ah, veio uma consciência, quer anotar? Anota. Mas, basicamente, principalmente, é 2 perguntas todos os dias. O que você requer para que a minha grandeza que se mostre? O que você requer para que eu receba da minha grandeza? Gente, isso é muito importante. A gente tem muita dificuldade de receber de nós mesmos, da nossa grandeza, do que a gente é, do presente que a gente é para o mundo. Eu percebi com essa facilitação que eu comentei com vocês que eu não estava disposta a ser presente porque eu era para o mundo, que eu não estava disposta a receber do diferente. Eu queria ficar na base, lá com o meu quebra-cabeça lindo, que eu montei quando eu tinha 13 anos e agora eu tenho 51. E ele está lindo até hoje, só está empoeirado, cheio de mofo, todo esquisito, né? Porque já passou muito tempo. Que merda é essa, pelo amor de Deus. E aí, a ideia é essa. Então, assim, no decorrer desse processo, a gente vai usar essas ferramentas que eu trouxe, né? E no decorrer do processo, ele não é forma e estrutura. Ele vai ser livre, leve. Vou colocar todo dia lá o aclarador do dia para vocês, como sempre. Vocês já sabem. Se eu perceber de colocar mais alguma outra ferramenta, eu também coloco. Quem quiser falar, fale. Quem não quiser acompanhar o grupo, que está de saco cheio, não aguenta mais grupo, vai no arroba, gente. Arroba todos, quando eu coloco lá. Que eu marco todo mundo numa mensagem. Teve uma pessoa uma vez que reclamou disso para mim. Falei, ai, Lúcia, você está me incomodando, que me assusta. Eu falei, então eu tiro a notificação. Era uma pessoa lá do grupo de espanhol das Fone Milaças que eu cuido. Falei para ela, sabe por quê? É uma maneira que eu tenho de marcar as pessoas para elas saberem que aquilo ali é a ferramenta. Então, elas não precisam ler as 500 mensagens que estão antes que ela não quer ler. Que às vezes são boas, tá, gente? Às vezes tem muita consciência nelas. Quando é muito forte, eu marco lá, falo, gente, olha, lê isso aqui. Pode trazer clareza para você também. Fala, Tati, pode falar.